Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, vamos conversar sobre o ambiente alfabetizador e a organização da sala de aula. Vamos começar? Os espaços físicos em que circulamos possuem influência direta em nossos sentimentos e emoções, no nosso desenvolvimento físico e cognitivo, dentre outros. O espaço físico ele não apenas contribui para a realização da educação, mas em si mesmo é uma forma silenciosa de educar. De fato, os atributos do espaço físico têm o potencial de alterar o cérebro, melhorando o processo de formação de memória, cognição, entre outros. Para Moraes e Torres, a aprendizagem é proporcionada pela plasticidade do cérebro e sobre a influência do ambiente. Novos estudos sobre cognição estão emergindo dos frutos combinados da neurociência cognitiva e da neuropsicologia cognitiva, e dentre eles encontram-se a psicologia ambiental, a psicologia social, a psicologia ecológica, a inteligência artificial, a linguística cognitiva, a neuroestética e a neuroarquitetura. A neuroarquitetura ela pode ser entendida como uma forma de compreender os efeitos dos espaços físicos nos processos de aprendizagem. Ela é uma ciência aplicada à arquitetura. É a ciência interdisciplinar que relaciona conhecimentos da neurociência e as técnicas de neuroimagem com o ambiente construído e as pessoas que os utilizam. Os elementos da arquitetura, eles interagem com o cérebro, o foco principal da neuroarquitetura, e que é responsável por vincular emoções, ativar movimentos corporais e determinar certas ações. Um outro fato é de que o cérebro ele se desenvolve muito mais em ambientes enriquecidos dinamicamente do que quando submetidos a um padrão sem estímulos. Destaque-se aqui que um espaço físico de caráter multissensorial melhora com certeza o aprendizado e a cognição. A retenção de informação e a criatividade chega a ter um desempenho de 50% a 70% melhor em ambiente multissensorial. Importante ressaltar que os espaços de aprendizagem eles são locais de desenvolvimento de atividades de ensino e aprendizagem, e se referem a mobiliários, decoração, o design do espaço físico, dentre outros elementos materiais. A definição do design arquitetônico do mobiliário e dos espaços físicos, eles impactam os processos de ensino e de aprendizagem, portanto, de extrema relevância em nossos estudos. Um exemplo é de quando pensamos a configuração tradicional do espaço físico de uma sala de aula. E que imagem vem à sua mente? Provavelmente a imagem que vem à mente é de um espaço organizado de forma tradicional, com filas rígidas, as janelas localizam-se do lado esquerdo em relação à localização dos alunos, a porta de entrada pode ser em uma das 3 paredes que dá acesso ao corredor. Os alunos estão sempre sentados e virados para o mesmo lado, ficando de costas um para o outro. O quadro e o professor ficam em frente aos alunos, e o professor tem uma visão total da sala de aula e pode controlar os movimentos dos alunos. Neste formato de aula, centrado no professor e não no aluno, ele torna desarticulada e presta-se melhor à instrução e à transferência unidirecional, isso é, do professor para o aluno. E essa transferência unidirecional de conhecimento, que constitui a base das lições do professor expositor e do controle constante dos alunos. Em oposição a esse espaço tradicional, um espaço articulado com múltiplos centros onde os alunos interagem entre seus pares, possibilita com certeza um maior número de opções e coexistindo vários centros de atenção ao invés de apenas um. Deixamos claro que não dispensando o professor, mas centrando-se o processo de aprendizagem no aluno
e não no ensino e no professor. O espaço arquitetônico, ele condiciona o espaço pedagógico, e o modo como o espaço físico da sala de aula está constituído impacta o desempenho do aluno e a forma como ele irá interagir com os seus pares e com o conhecimento a ser aprendido. Também reflete o tipo de aula ministrada pelo professor, uma sala expositiva ou uma aula ativa. Na correlação entre cognição e espaço físico são incorporadas impressões visuais em combinação com impressões de outras faculdades, outros elementos sensoriais, como pés frios, uma sala arejada, um tapete com textura irregular e padrões rapidamente percebidos, uma figura geométrica, vazios com sólidos. Nesse nosso ambiente, funciona a partir do encadeamento de estímulos ambientais que podem influenciar os pensamentos, sentimentos e as respostas de uma pessoa, ativando memórias, emoções e outros tipos de associações cognitivas. Vamos ver um exemplo. Como o meio do espaço físico produz efeitos na nossa cognição e no nosso desempenho. Imagine que você está numa sala fechada, com pouca ventilação e a temperatura está elevada. E você tem uma prova, seja uma prova de um concurso público, por exemplo, ou uma prova na sua instituição de ensino. Você se sentiria confortável a realizar essa prova nesse ambiente que está lhe causando algum desconforto físico? Com certeza haverá um impacto direto na cognição e até mesmo na atenção que o aluno vai dispensar a essa atividade. Vamos observar algumas propostas diferenciadas de design arquitetônico de salas de aula a partir da experimentação de modelos conceituais de escola. Um dos exemplos é o projeto NAVE em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Nele, as escolas trabalham em desenvolvimento de projetos que se utilizam dos conteúdos acadêmicos regulares com as demandas de desenvolvimento de projetos de multimídia e de programação de jogos que os alunos desenvolvem na área técnica. A estrutura de salas de aula destaca-se em relação às demais escolas estaduais por alguns aspectos. A amplitude, a iluminação, a acessibilidade com portas bem largas, a disponibilização de recursos multimídias variados e o mobiliário que permite a organização de acordo com a dinâmica que os professores desenvolverão. No projeto Gente, um novo modelo de escola investiu em pesquisa de modelos educacionais inovadores e trouxe para a sua sede no Brasil uma proposta pedagógica voltada para o desenvolvimento de habilidades e competências. Para isso, investiu no ensino personalizado, que tem como base um currículo focado no desenvolvimento do eu e do meio, através de projetos transdisciplinares, que requerem o uso de tecnologias digitais e trabalhos colaborativos em grupos. As salas de aula perderam as paredes e unificaram alunos do 7º ao 9º ano em grandes salões que possuem mobiliário que permite a mobilidade e a alteração dos cenários pedagógicos. Estes modelos inovadores, eles evidenciam rupturas, não somente com a organização do espaço físico escolar, que foi ressignificado, mas também com a proposta metodológica de ensino centrado no aluno. Aqui vai um desafio. Considere a possibilidade de ter a liberdade de definir como será o espaço físico onde desenvolverá uma aula da disciplina de artes na escola onde leciona. Convido você a pesquisar sobre os objetivos da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, para o ensino de artes, e relacionar tais objetivos à criação de um espaço físico para o seu desenvolvimento. Estes foram os nossos tópicos de estudo de hoje. Desejo a vocês bons estudos e um grande abraço.